Bom dia, gente. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma reunião. Vou meio que dar uma olhada no celular que está desligado para que a gente possa prestar atenção na nossa mensagem de hoje, nos estudos da casa, né? Amanhã de hoje. E a lição de abertura de hoje é do livro Vinha de Luz e é a lição de número 114. E ela é intitulada O Quadro Negro. Eu convido a todos que a gente possa realmente entregar o nosso coração para essa mensagem tão linda, né, que Jesus vem nos trazer. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrarei de que já vou-lo tinha dito. Isso são palavras de Jesus, está em João, capítulo 16, versículo 4. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhes os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnado e encarnado. Cada discípulo terá sua hora de revelação do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado a demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou sem os recursos do plágio afetuoso entre os companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isso mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas, somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico e que, mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Ó, vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendeste do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto deles poderás conquistar o curso maior. Que lição, né? Como a gente sempre fala aqui, que é o conhecimento que liberta, que ajuda, e eu sempre falo que a prática dele é muito importante também. Porque um dia vai chegar o nosso tempo de ir no quadro negro com o giz e colocar em prática. O quadro negro que se refere somos nós, os irmãos que nós encontramos na escuridão, nos sofrimentos lá fora, que pedem socorro, luz. E o giz é o nosso conhecimento e a prática desse conhecimento para salvar essas pessoas.
Porque quando nós fazemos isso, nós também estamos aprendendo e nos salvando. Estamos levando luz, né, para esse quadro negro, né, de suor e lágrimas, como a lição fala. Já observou, gente, que tudo, o tempo inteiro, na lição de abertura, no Evangelho, o que salva é o amor. A lição sempre fala de amor, 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 da prática, de praticar o amor. De várias formas e várias maneiras, gente. Chegará um dia, como fala aqui, que vai ser a nossa vez. E aí, é pela nossa mão que a gente vai descobrir se o aluno realmente está pronto ou não. Se é a mão firme segurando o giz, ou se é a mão trêmula, porque soube que teve a oportunidade do conhecimento e não praticou. A gente não sabe, gente, se a gente vai ter uma outra oportunidade nesse planeta. Porque reencarnar, vamos continuar reencarnando, porque somos espíritos, e espírito é eterno, não morre. Mas quando deixamos de praticar o bem, sim, aí deixamos de morrer. Esse conhecimento que veio para nos salvar e nos ajudar. Aí uma parte que me chama bastante atenção aqui nessa lição é quando fala aqui, esse parágrafo. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens, que são esses conhecimentos que nós temos aqui. Quantos de nós fracassamos porque temos esse conhecimento e não praticamos? Quantos de nós, como saímos dessa casa aqui, chegamos em casa para reler as lições que são ditas aqui como esta? Para rever as questões do livro dos Espíritos que o Luiz irá fazer agora. Quem aqui lê o capítulo em que a Diene vai falar sobre o Evangelho, quando chega em casa? Está entendendo, gente? O quanto a gente desperdiça as oportunidades da nossa vida? Mas a lição ela vem chamar a atenção para isso, porque um dia vai chegar o nosso momento em que a gente vai ter que fazer o teste. E muitos vão ser reprovados. Vão repetir a 5ª série de novo, infelizmente. Mas vão aprender com essa dor. Quantas promessas nós fazemos quando estamos do outro lado? E na reencarnação passada, ao despertar, depois da morte, vimos a quantidade de besteiras que fizemos e pedimos a Deus, me dá mais uma oportunidade, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E chegamos aqui, o que é que nós fazemos? Humilhamos outros, não trabalhamos na caridade, achamos que somos melhores, não é verdade? E tudo isso tem um preço. Aí ele continua. Aí vê só, além disso, aí tem, né? Que é de multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair as luzes das trevas, somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Aí a gente pratica muito bem isso, né? Essa matemática aqui a gente acerta. De continuar somando ódio, vingança, de respeitos. Gente, está na hora da gente mudar. Está na hora da gente refletir no que a gente escuta nessa casa todos os domingos, todas as terças. Está na hora da gente começar a ler e estudar verdadeiramente essas lições ao pé da letra. Não é que a gente lendo e estudando, a gente vai praticar isso aqui 100%, não. Porque eu também me incluo nisso, eu não pratico. Vocês acham que quando eu leio essa lição aqui, ela foi para vocês? Não, ela foi para mim primeiramente. Porque eu abri, eu fiz uma prece e falei, Jesus, me dá uma lição que venha tocar o meu coração, iluminar a minha vida, que venha me trazer esperança de continuar praticando bem, seguindo esse evangelho, que é o teu amor. E aí cai. Aí vocês acham que é para vocês? Não, também são.
mas é para mim também, porque eu tenho a consciência de que eu não pratico 100% do que está aqui. Mas também eu tenho a consciência que eu me esforço todos os dias para ser uma pessoa melhor, reconhecendo meus erros, minhas fraquezas, meus vícios, que todos nós temos. A diferença é a gente conhecer e não tentar mudar. É tempo de mudança, gente. É tempo de mudança. O planeta está mudando. Nós temos que mudar. Nós temos condições hoje, que é essa terceira revelação, que Jesus, por conhecer o coração da gente e a nossa ignorância humana, ele sabia que ele não iria voltar, mas ele falou, vou enviar a terceira revelação. Que está aqui o livro dos Espíritos, o Evangelho, essa doutrina que é chamada Espiritismo, que vem esclarecer de uma forma mais carinhosa e com muito amor, nos ensinando o caminho correto, nos ensinando que o amor, a caridade, é o que vai nos aproximar de Deus e de Jesus. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é só Ele, a figura de Jesus. Quando fazemos o bem ao nosso próximo, esse é o caminho, a verdade e a vida. Quando eu faço um bem a mim mesmo, quando eu deixo de ter os meus vícios e busco mudar, me moldar, né? Esse é o caminho, a verdade e a vida. Que a gente saiba trilhar os nossos caminhos. Não são caminhos fáceis. Seguir Jesus, querer mudança na nossa vida, são caminhos difíceis. Muitos espinhos, sofrimento. Em nenhum momento Jesus disse que seria fácil segui-lo. A gente olha pela vida dos apóstolos. Nenhum deles tiveram vidas tranquilas. Mas morreram com a sua consciência digna, que fizeram o melhor de si em prol do próximo, em prol de si mesmo. E hoje, graças a essas pessoas e a Jesus, que há mais de 2.000 anos estiveram aqui, nós hoje temos essa oportunidade de ter esse conhecimento ao nosso alcance com muito mais amor, com muito mais facilidade, sem medo de abrir um livro desse e falar aqui. Porque quantos morreram, né? Quando praticavam esse evangelho, que falavam de amor? O próprio Jesus. Nós matamos Jesus. Nós crucificamos. E fazemos todos os dias isso quando deixamos de praticar esse bem que nós temos a oportunidade de fazer todos os dias. Quando eu deixo de fazer o bem, eu estou crucificando Jesus. Que a gente possa aproveitar essas oportunidades, gente, para quando chegar a nossa hora de ir ao quadro negro, a gente possa levar luz, amor, carinho, verdadeiramente. E Jesus olhar para a gente e saber, não, ele realmente sabe o que está fazendo, ele aprendeu a lição. E a gente poder passar de ano, que é ir para um planeta melhor, ou continuar nesse planeta ajudando as pessoas, assim como o Bezerra de Menezes, um espírito tão evoluído que decidiu ficar nesse planeta para ajudar nós aqui. E tantos outros espíritos que resolveram, porque eles sabem que a melhor coisa é ajudar. Então, que Deus abençoe vocês na manhã de hoje. Eu queria convidar todos que a gente possa levar o nosso pensamento a Deus, que a gente possa realmente agradecer essa oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez. E nessa mesma sintonia, Jesus, nesse ambiente de amor, de paz, queremos te agradecer a oportunidade de estarmos aqui, por essa lição tão linda que colocasse na manhã desse domingo. Que possamos guardar essa lição no nosso coração
e que também possamos praticar no nosso dia a dia. Que possamos sair daqui renovados com a Tua palavra e mais fortes, mais esperançosos nessa caminhada que é Te seguir. Abençoa, Jesus, a cada um que aqui vai estar com o livro dos Espíritos, com o Evangelho. Que esses ensinamentos, Jesus, possam clarear os nossos caminhos e fortalecer o nosso coração, trazendo esperança àqueles que estão em desespero, trazendo alívio das dores do corpo e da alma que todos nós temos. E Tu conheces o coração de cada um, Jesus, aqui. Sabe das dores do corpo e da alma, dos sofrimentos que tem. Traz, através desses estudos, do livro dos Espíritos, do Evangelho que será praticado agora, o alívio necessário a cada um aqui, diante do merecimento. Que a Tua paz, o Teu amor, esteja conosco e abençoe, Jesus, a nossa vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, bom dia para todos. O livro dos Espíritos está com o Luiz e o Evangelho com a Diene, tá? Aproveitem. Bom dia a todos. Nós ficamos de costa depois quando vê, tem muita gente já, né? Mas é isso. Vamos dar continuidade ao livro dos Espíritos. E, como sempre, nós sempre falamos a respeito de que o livro dos Espíritos é um livro de estudos. Então, aqueles que, porventura, queiram dar contribuição dentro do tema que nós estamos desenvolvendo, esteja à vontade, né? Leiam, levante a mão e faça o comentário, e se pudermos auxiliar nas questões, vamos trabalhar, né? Porque muito se fala no tempo a respeito sobre destruição, né? Porque o capítulo que Kardec nos coloca no livro dos Espíritos está ligado justamente ao tema destruição, da lei da destruição. E essa transformação ela é automaticamente natural. Mas o fator homem é que interferiu bastante no tempo e na dinâmica do planeta. Por que isso? Porque nós somos aqueles seres que se intitulam racionais. E a nossa racionalidade, muitas das vezes, extrapola através do egoísmo, do uso indevido, o uso em excesso em tudo, vai fazendo com que nós saiamos daquela rotina da necessidade e passamos ao excesso. Por isso, quando ele coloca dentro da visão que ele tinha naquela época, no século XIX, enfim, a respeito de destruição. E essa questão ela se dá justamente na questão dos animais. E ele faz uma pergunta aos espíritos que participaram dessa codificação do seguinte modo: que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que a necessidade e a segurança traçam. E ele usa esse exemplo da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Né? Quando naquela época fazia-se muitas caçadas, né? Principalmente as pessoas saíam caçando raposas e outros animais por simples esporte, né? Não por necessidade de se alimentar. Por isso que Kardec usou esse símbolo, esse exemplo. E a resposta que esses benfeitores nos dão é a seguinte: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem dotado do livre-arbítrio destrói sem necessidade.
terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Né? Então, nós temos os instintos de preservação. Né? Você vai fazer a sua alimentação, vai usar os corpos dos animais, aqui ele está colocando, para nutrir o corpo físico. Né? E o nosso corpo físico, de acordo com André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nós necessitamos de um elemento muito abundante na atmosfera, mais do que o oxigênio. Vocês sabem o que é? Qual é o elemento que mais existe na atmosfera? Média de 73%, 72%, alguma coisa. Hã? Não, o elemento que existe na atmosfera. Nitrogênio. De onde nós obtemos o nitrogênio? Das proteínas, não é isto? Então, nosso corpo, de acordo com André Luiz, necessita basicamente de 5 gramas diários de nitrogênio para mantermos nosso corpo em atividade. É muito pouca coisa, não é? E isto vai se dar somente quando o nosso corpo conseguir processar o nitrogênio que está na atmosfera. Certo? Naturalmente, acho que um dos únicos seres vivos que consegue sintetizar esse elemento, o nitrogênio, que está fixado na Terra, porque nós já dizemos aqui anteriormente, o nitrogênio está presente na atmosfera. Mas como que se dá essa precipitação do nitrogênio para entrar em contato com o solo? Alguém tem ideia? Nós já dissemos aqui uma época. Através das descargas elétricas dos relâmpagos, quebra-se o nitrogênio e ele desce em forma nas gotas d'água de chuva. Por isso que muitas das vezes nós falamos, nossa, depois de uma chuva a natureza parece que está mais verde. Porque ela se alimenta desse nitrogênio. Né? Então as bactérias Rhizobium, que está mais presentes naquelas leguminosas, é um dos únicos seres vivos que consegue fazer essa absorção e transfere para as folhas e tudo mais esse nitrogênio. Aí o animal vem, come e se alimenta e transforma isto também em proteína, certo? É uma cadeia natural. Nós, quando o dia que tiver possibilidade de respirar o ar e alimentar o nosso corpo físico, todo esse tipo de alimentação que nós estamos vivendo hoje não será mais necessário. Mas quando lá será isto? Por isso essa necessidade que nós temos ainda de fazer esse tipo de alimentação. Mas ele está dizendo a respeito de excesso, quando nós fazemos isso por prazer. Então no século XIX já havia isto, era indiscriminado. E leis hoje já estão presentes, né, para a preservação de animais. Caças não são permitidas. Quem é pescador aqui? Quem pesca aqui nessas regiões aqui? Alguém pesca? Pega um peixe pequeno aqui para você ir ver e coloca no cooler. Se você for pego pela fiscalização, você é punido com uma multa pesada. Você só tem direito de trazer só pegar por forma esportiva. Imaginemos se todos nós fizéssemos uma pesca predatória. O quanto nós poderíamos interferir neste processo de debelar toda a fauna aquática. Né? E mesmo assim o homem ainda provoca excessos. Nessas pescas que se chamam pescas comerciais, vocês sabiam que tem leis que determinam a espessura e a largura das aberturas das redes de pesca? Sabiam disso? Por quê? Porque nas redes, quando ela tem um quadrado, ou um retângulo, ou um hexágono, ele tem que ter uma certa abertura para os peixes pequenos saírem. Porque se assim fosse,
arrasta os filhotes e tudo mais, e a fauna aquática vai deixar de existir. E quando deixa de existir, há falta de tudo isso. Veja como o homem vem aprendendo tudo isso. Mas aprendendo de que forma? Através das leis sendo aplicadas. A lei humana já. Por isso é importante nós observarmos que quando nós partimos para um processo de preservação ambiental, nós já evoluímos num certo aspecto. Né? Nós não vemos esse tipo de caça esportiva mais. Né? Muito regulamentado nessa região. Existem leis em outros países também que fazem a regulamentação. Mas o problema muitas das vezes está não no cumprimento da lei. Não é mesmo? Por isso esse questionamento. Então ele fala assim: os nossos maus instintos ainda estão acima do bom senso. É onde há o efeito predatório. Certo? Vamos ver o que nos diz Miramês no livro Filosofia Espírita. Ele diz que aquele que destrói sem utilidade está assumindo compromissos de maneira a comprometer seu próprio futuro. Certo? A reencarnação ser-lhe-á um instrumento que o fará sofrer as consequências de que fez de mal. Não obstante, a bondade de Deus é tão grande que ainda assim provê necessidades nos caminhos que trilharam, dando-lhes forças para o resgate de seus deslizes. Todas as destruições que ultrapassam os limites da lei da violação da natureza, todas as destruições que ultrapassam os limites da lei são violação da natureza. Tudo foi posto no mundo de modo ao homem obedecer às regras, respeitando a harmonia. Os animais têm um objetivo em suas vidas, que não é somente alimentar aos homens. Há outras funções que escapam aos sentidos humanos. E para que compreendamos melhor as leis de Deus, apeguemo-nos ao amor, o amor que podemos atingir de acordo com a nossa evolução, de maneira que a intuição nos ofereça o que deve ser feito, ajudando-nos a disciplinar os nossos impulsos inferiores. A palavra-chave aqui é disciplina. Né? Nós temos que disciplinar esses nossos instintos inferiores. Certo? Quem é pescador aqui gosta de pegar minhoca, né? Aqui hoje não tem muito. Mas nós, na época, quando fazíamos as nossas pescarias lá naqueles ribeirinhos lá no Brasil, a primeira coisa, vamos cavar e procurar minhocas. Mas minhoca não foi feito só para isso, foi? O que é o papel da minhoca tem? Quem conhece adubo orgânico aí? Humus. Né? Então, ela cava galerias tipo microporos dentro do solo, fazendo com que a água penetre por ali, e as fezes, né, vamos colocar assim, que não é bem, o processo da digestão dela é que provoca e que faz o humus, certo? Então, quando nós usamos muito produto químico na terra, nós destruímos esse microcosmo que faz parte de uma coisa natural. Por isso que o homem hoje está se voltando para a agricultura, né, orgânica, agricultura natural, evitando esses produtos químicos. Vamos mais um pouquinho além. O que tem feito o desaparecimento de várias espécimes de abelhas e outros insetos que fazem parte da polinização das plantas? Os agrotóxicos. Não é? Então, com o tempo, nós vamos pensando e falamos, olha, nós não podemos destruir isto. Então, nós vamos nos saindo desse instinto de predação, mais ou menos. A gente vai perdendo as palavras, né? Esse instinto predador,
e passamos para a racionalidade, observando que nós não podemos ir tão além daquilo que nos está sendo permitido fazer. O livre-arbítrio vai entrando em processo de maior despertamento de que nós somos um planeta do qual nós podemos destruí-los ou mantê-los de uma forma que todos possam ter uma vivência em harmonia. Não é mesmo? Algum comentário? Luiz, Fala. a humanidade ainda é muito jovem. Uhum. Então, nesse pouco tempo que a humanidade está aqui presente nesse planeta, a gente vem aprendendo com nossos erros e acertos. Sim. Então, hoje em dia, a gente já tem consciência de que os agrotóxicos fazem mal. Hoje em dia, a gente tem consciência que muitas das coisas que a gente usava no passado e que a gente achava que fazia bem, faz mal. Sim. Então, exemplo disso, uma obturação amálgama. Amálgama. A amálgama que a gente usava quando era criança, e hoje em dia a gente sabe que é cancerígeno. E o que tem a amálgama? Chumbo, Não, mercúrio. mercúrio, né? Mercúrio. E nitrato de prata, alguma coisa assim. Então, por isso aí vai várias outras coisas. Sim. Hoje em dia já se sabe que vários problemas de crianças que nasceram em décadas passadas por proveniente de medicamentos que foram usados. Então, isso aí faz parte dos erros e acertos da humanidade. Sim. E a gente tem que, a partir do momento que a gente conhece a verdade, a gente se libertar e começar a fazer as coisas certas. Sim. Então a gente vai evoluindo, aprendendo, cometendo os erros, dando esses tropeços, mas a partir do momento que a gente descobre, não, isso aqui está errado, aí passa a ser a nossa obrigação, a nossa consciência, a gente fazer as coisas certas. Sim. Então essas coisas da destruição dos animais, a gente sabe hoje em dia que a gente não tem o direito de destruir os animais simplesmente por destruir. Sim. Ao contrário, nós como seres que fazemos topo da cadeia, somos os animais inteligentes que habitam o planeta, a gente tem a obrigação de proteger esses nossos irmãos. A gente ainda precisa se alimentar deles, É. mas que essa necessidade seja o mínimo possível, para que a gente não possa ainda depredar e fazer com que eles sofram abusos também, porque não é só a questão da alimentação. Sim. É a questão de você, muitas das pessoas que ainda pegam os animais e utilizam como se fossem realmente máquinas Sim. para trabalho, para tudo. Então, Sim. hoje em dia a gente deve mudar essa consciência. E está mudando, o planeta está mudando, pouco a pouco está mudando. Sim. Todas as vezes que nós vamos abastecer os nossos carros, vocês já prestaram atenção que gasolina unlead, o que é? Sem chumbo. Tem chumbo. Qual o papel do chumbo na composição da gasolina? Porque ela não tem, ele é acrescentado. Como eu sou mecânico, eu entendo um pouco mais. Já viram falar aquela assim, o carro deu uma batida de pino? Aquela. É porque a gasolina tem um alto poder de octanagem, ela detona muito facilmente. E o chumbo, que é o chumbo tetraetila, ele faz com que retarde este ponto de combustão. E o chumbo é um elemento altamente cancerígeno, certo? Por isso que hoje nós vemos lá gasolina com 10% de etanol. O etanol faz essa função do chumbo, né? Eu tive contaminação por chumbo, eu não sei se ainda tenho, eu fiz um tratamento. Mas porque eu sempre trabalhei em oficina, né? E eu lavava peças que estavam sujas de graxa com gasolina. E isso penetrou nas minhas mãos, pelos poros. Na época não tinha. No Brasil, a mão, né? Chupava gasolina na agulha. Né? Então, quer dizer, nós hoje estamos observando que o próprio homem está tendo consciência de que nós não podemos
destruir o que nós temos. É uma conscientização. Estava até comentando com uma amiga a respeito de... Aqui, nessas regiões nossas, tem lagos que não se pode comer o peixe que se pesca, não é isso? Sim. Contaminado por quê? Metais pesados. Chumbo, principalmente. Como é que eram as tubulações antigas de esgoto aqui? E não só aqui, como no Brasil, em outros países. Chumbo. Chumbo, entrava em contato, a água ia entrando em contato, os átomos vão se desintegrando e contamina todo o ambiente. Hã? Quem se lembra de casas que tinha pintura com chumbo? Tem até hoje. O Carlos entende. E como é que é feita essa limpeza? A pessoa com máscara, com tudo, isola a casa e faz tudo. Porque nós estamos conscientes que isto é cancerígeno. Então, automaticamente, nós vamos adquirindo um processo de que nós temos que nos preservar. Né? Então, esse processo, ele está inserido em nosso meio muito fortemente. Muito fortemente. E a conscientização humana, ela está ocorrendo. É lento? Sim, mas é gradual. O Carlos citou a respeito de que os processos nós vamos ter que ressarcir, recuperar, como ele, Miramês só coloca. Tudo foi posto no mundo de modo ao homem obedecer às regras. Tem um livro chamado de Bate-Papo com Além, o autor espiritual Silveira Sampaio, é um livro da Zíbia Gasparetto. E, num processo reencarnatório, ele nasceu na Holanda e depois de adulto, foi deslocado para a região ali do Nordeste para fazer com que o conhecimento que ele tinha na Europa na época fosse levado para o Brasil e assim ele promovesse um progresso não só material, mas um progresso cultural na região. O que houve com ele? Devastou e acabou com muita floresta da Mata Atlântica. Quando chega no mundo espiritual, ele viu o erro que ele cometeu e fez um compromisso de renascer naquela região árida do qual ele participou da dizimação de muitas dessas florestas para tentar reverter o processo. Não sei se conseguiu. Ele iria nascer num ambiente propício para que ele pudesse resolver parte desse processo que ele consequentemente provocou. Então, por isso que esses processos, nós mesmos, seres humanos, nesse ir e vir das reencarnações, nos faz entender que somos parte de um planeta só. Tanto animal, vegetal, micro-organismos, né? Todos nós fazemos parte de um network. Né? Quem assistiu Avatar? Está pronto para ser lançado outro. Né? A árvore da vida, que é um network. É o homem entendendo que a natureza faz parte do nosso cotidiano. E vamos para a questão 736. Especial e merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? O que é a palavra escrúpulo? Que é uma palavra-chave que está aqui. Quem é uma pessoa escrupulosa? Criteriosa, perfeito. Ela é criteriosa ao extremo. Ao extremo. Então, quando chega nesse ponto, pessoas que defendem ao extremo determinadas coisas, elas às vezes se tornam num processo de fanatismo. Né? E acaba cometendo os excessos. E esses excessos, o que ocorre? Discussões, muitas das vezes, que não são construtivas. E acabam criando desequilíbrios dentro de uma própria sociedade onde ela vive. Então, a resposta que os benfeitores nos dão é a seguinte:
esse excesso no tocante a um sentimento louvável em si mesmo, ele é louvável, certo? Se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Entenderam como é que é? Muitas das vezes, por questões, seja religiosas, sejam de científicas ou tudo mais, extrapola tudo isso e leva aos abusos. Porque como há uma quebra do equilíbrio em tudo isto, vai ocorrer o quê? Conflitos. Por isso, a natureza vai nos mostrando como devemos nos proceder. Não aos excessos. Sejamos prudentes. Porque muitas das vezes nós cobramos dos outros a economia de água. Mas passamos meia hora, 40 minutos, tomando um banho. Quantos galões de água nós gastamos? Cobramos excessos dos outros e os nossos. A prudência fala mais alta. Por isso nosso tempo, por prudência, está esgotado. Então vamos passar o evangelho que está com a nossa irmã. A Diane está com o nosso evangelho de hoje. Bom dia. Bom dia a todos. Então, o nosso evangelho de hoje, eu escolhi um capítulo de Mateus para a gente falar sobre ele. Um capítulo, inclusive, que eu acho muito bonito. É o capítulo 12. E esse capítulo, ele se passa no sábado. E ele é bastante interessante porque Jesus vem abordar aqui o que para os fariseus era de suma importância guardar o sábado, né? E Jesus vem ter com eles aqui um diálogo muito, muito profundo, um diálogo muito bonito e esclarecedor, né? E o capítulo ele se inicia assim. Só um minutinho, gente. Deixa eu aumentar esse... a pessoa que usa óculos e... né? Então, naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Então, na cultura judaica, era proibido comprar no sábado, fazer negócios, comprar, vender, trabalhar, né? E jejuar também era proibido. E eles têm essa tradição até hoje, né? E algumas pessoas, quando leem isso aqui lá em Mateus, eles fazem alguma confusão de interpretação. Eles acreditavam ou acreditam, né, que os fariseus ficaram ali nervosos com Jesus e chamaram a atenção do Cristo porque os discípulos estavam em jejum e tinham fome e foram colher as espigas e assim quebraram o jejum. Então, é uma interpretação equivocada nisso aí, né? Então, algumas espigas ali que foram quebradas, mas a interpretação equivocada nos faz refletir que se o jejum também era proibido, então não foi para quebrar o jejum que eles quebraram aquelas espigas ali, né? Aí eu faço uma pergunta aqui. Então, será por que eles ficaram tão nervosos com Cristo? Seria porque talvez eles entenderam que os discípulos do Cristo estavam lhe roubando algumas espigas de milho? Mas não poderiam ter essa interpretação. Por quê? Porque lá em Hebreus 23, 24 e 25, a instrução para os israelitas é que quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme ao teu desejo, até te fartares, porém não as porás no teu cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Ou seja, para matar a sua fome, você pode entrar, pegar a uva, né, e comer.
E da mesma forma na seara. A seara, o que que é? É aquele corredor entre a plantação e a outra do milho. Aquele corredor ali é a seara. Então, você não pode... Você pode entrar ali na seara e comer para matar a sua fome. No momento que você colhe, leva um cesto e retira dali o cesto cheio, você já não está usando para matar a fome, e sim para comercializar, porque entende-se que você vai sair dali e vai vender aquilo, né? Então, mais ou menos era isso, né? E então, os fariseus tinham esse entendimento, eles sabiam disso aqui, né? Então, eles estavam chamando a atenção de Jesus, no entendimento deles, porque os discípulos estavam ali, era trabalhando, e era proibido trabalhar os sábados, né? Então, mas Jesus, ele respeitava profundamente as tradições, ele não estava ali com os discípulos dele para desrespeitar, mas ele vai e contrapõe o farisaísmo, porque Jesus, ele contrapõe o farisaísmo e não os fariseus, porque os fariseus são homens. Se são homens, são filhos de Deus. E Jesus veio para todos, né? Então, ele combatia ali o farisaísmo, que são as leis rígidas demais, que cobram demais, né? Que pesam demais para eles, né? Para aquele povo. E Jesus, ele fala que o meu fardo é suave, é leve, né? E o fardo que eles punham ali para aquelas pessoas é muito pesado, né? E Jesus, então, ele vai conversar, dialogar com os fariseus ali, como que ia dizer assim para os seus discípulos: continua aí fazendo a sua colheita dos seus milhos, comem até se saciarem e deixa que a conversa com eles é comigo. Pode deixar que o diálogo aqui vai ser meu. E vamos dialogar, mais ou menos, isso aqui já é uma colocação minha, né? Não foi o Cristo que falou assim. Vamos dialogar. Repitam, por favor, o que vocês disseram. E eles dizem: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Aí Jesus vai como que lá no texto, né? Olha, o que está escrito mais ou menos no texto, né? Vamos debater aqui o que está no Êxodo 20. Vamos debater. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, quer dizer, nem o seu hóspede pode fazer nada no sábado, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então, esse aqui ia ser o diálogo de Jesus para com eles, para com os fariseus. Então, era essa discussão que ia ter ali, né? Que é o que eles estavam falando, né? Tá vendo? Seus discípulos estão violando as leis judaicas. E Jesus, como ele é o mestre das leis, né? Ele vai, naquele momento, extrair o espírito da letra que lhe foi apresentada ali por eles, né? Aí ele fala assim, ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Olha só, começou o diálogo. Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, era um pão santificado, né? Que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Eu vou só esclarecer isso aqui um pouquinho, de uma forma bem breve. É que essa passagem que Jesus usa aqui nesse diálogo dos fariseus, Jesus, ele está se referindo a Davi. Em uma época que Davi teve conflito com Saul. Saul tinha raiva de Davi e ele promete que vai matar Davi. Davi, então, o próprio filho de Saul alertou a Davi. Falou: olha, foge que meu pai hoje ele tá difícil. A decisão dele agora é que ele vai te matar mesmo. Davi reúne ali algumas pessoas da qual ele confiava, que era da confiança dele, e foge. Só que no caminho ele sente fome, eles não levaram nada para comer, né?
E ele se refere para eles assim, olha, eu já sei o que é que nós vamos comer. Eu já sei. Lá dentro do templo tem os 12 pães que eles dão para os sacerdotes. Então, nós vamos entrar e comer. Só que para ele comer, eles não poderiam comer, porque aqueles pães eram sagrados e era só para os sacerdotes, né? O que Davi faz? Ele usa de um argumento para convencer o sacerdote responsável ali por aqueles pães para autorizar que ele e os que estavam com ele matassem a fome através daqueles pães. Então, ele fala, o primeiro argumento, o pão que estava lá, ele tinha que ser descartado naquele mesmo dia, não podia passar daquele dia. E ninguém havia comido ainda. Então, ele argumenta, esse pão tem que ser descartado ainda hoje. E o segundo argumento, eles podiam comer o pão, por quê? Porque eles estavam há 3 dias viajando e sem tocar em uma mulher. Então, eles estavam, pela tradição, eles estavam puros. Não tocavam uma mulher há 3 dias, estavam puros. Que isso é o que consta na tradição deles. Logo, eles estavam viajando, né? Com isso, sem esse toque da mulher, estavam puros ali. Foi um argumento crucial. Diante dessa argumentação, o sacerdote disse, não tem o que argumentar, realmente. O pão tem que ser descartado hoje. Vocês estão puros. Não vejo por que não autorizar, né? Então, com isso, eles foram autorizados a comer aqueles pães, né? E aí, nós vamos chegar nesse contexto, por que Jesus usa essa argumentação, né, do rei Davi. Então, Jesus continua, né? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes, aqueles lá que estavam vigiando os pães, no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Por quê? Porque eles tinham que todo sábado sacrificar 2 animais. Eles tinham que sacrificar. E sacrificar o animal constitui em quê? Em ir buscar o animal, olha só, já é um trabalho. Matar o animal, tirar o couro do animal, abrir o animal, enfim, toda aquela preparação era um trabalho. Então, logo eles estavam violando as leis. Olha como Jesus foi brilhante na argumentação dele, né? Então, eles estavam violando a lei sem ter o menor... exatamente. Por quê? Porque, para eles, o que faziam eles fazer aquilo ali? As leis do templo. Não era o templo? Não era o templo que estava... Eram leis, tinha tudo até escrito. O que era preciso que os sacerdotes fizessem. Então, eles seguiram as leis do templo, né? Então, deixando ali claro que o templo era mais importante do que o sábado, né? Foi isso que eles deixaram claro. E Jesus, no versículo seguinte, ele vai se comparar com o templo. Ele fala assim, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. O templo era maior do que o sábado. E estava diante deles quem era maior do que o templo, né? Então, eu imagino que na hora que Jesus falou isso para eles, as paredes das casas que estavam vizinhas devem ter até estremecido, né? Porque, nossa, que informação é essa, né? Que você está trazendo para nós. Então, eu sou mais importante do que o templo, Jesus quis dizer para eles, né? E a grandeza do Cristo, né? E se fizesse uma pergunta ali para eles na hora, o que é maior para vocês? O Messias prometido ou o templo? Porque ficou claro que o templo era maior do que o sábado. E eu pergunto, e quem é maior do que o templo para vocês? O Messias ou prometido ou é o templo? Quem é maior? A resposta seria o Messias. E logo Jesus se apresenta, pois eis-me aqui, eu sou o Messias. Está aqui diante de vocês, o Messias. O que é maior do que tudo isso, né? Então, estava diante deles o Messias prometido, que eles mesmos já estavam, né, esperando, que era quem? O caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Jesus, né? Que é maior do que todas as leis que estavam ali mosaicas, embora ele não tenha ido para destruir, não foi para confrontar as leis, mas para mostrar que ele ainda é maior do que tudo isso, né? E Jesus continua, mas se vós soubesseis o que significa
misericórdia quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Jesus, ele está aqui dizendo para eles que, para vocês hoje, essa oferenda exterior que vocês tanto se preocupam, tem mais peso, mas vocês estão equivocados, porque a maior oferenda para Deus é a atitude da misericórdia. Então, isso tudo que vocês estão se fiando aí, porque está descumprindo a lei, porque está se alimentando, porque não pode. Gente, maior para Deus é a misericórdia, maior do que tudo isso, né? Eu até vou repetir, porque eu achei isso aqui de uma beleza, como tudo que o Cristo falava, né? É de uma beleza, olha. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Então, é obedecer o maior mandamento, né, da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Foi exatamente isso que Jesus estava falando para eles ali, que maior do que tudo que eles acreditavam, a maior era isso aqui. É a misericórdia, que é o mesmo que respeitar a Deus. Quando nós temos misericórdia, nós estamos amando e respeitando a Deus. Misericórdia para com o nosso próximo, amando o nosso próximo, reconhecendo que o nosso próximo tem os seus defeitos, mas ele é filho de Deus, tanto como eu sou, que ele merece misericórdia, tanto quanto eu mereço. Todos nós merecemos essa misericórdia divina. Por isso estamos aqui, pela misericórdia divina. Porque senão estaríamos todos condenados, como alguns acreditam, condenados ao fogo eterno. Mas pela misericórdia divina, olha só como Deus é misericordioso. Por isso estamos aqui, para evoluirmos a tal ponto de possuirmos essa mesma misericórdia para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. Porque só o dia que nós aprendermos a ter essa misericórdia que Jesus se refere aqui em Mateus, é o dia que nós aprendemos a ter essa misericórdia, é que nós vamos estar vencendo a nós mesmos. Nós vencemos a nós mesmos quando nós aprendemos a amar o nosso próximo. Quando nós aprendemos a ter misericórdia com as dores alheias, com os defeitos alheios. É essa misericórdia que Jesus está se referindo. Não a um templo de pedra. Os templos são feitos de pedra. A misericórdia divina tem um sentido maior, porque ela diz respeito ao lado espiritual, vai direto para o plano espiritual, que atinge diretamente o coração de Deus. Quando nós estamos tendo misericórdia em qualquer situação, numa situação do próximo, nós estamos indo diretamente ao encontro do coração de Deus. Foi isso que Jesus veio e deixou bem claro para eles ali, naquele diálogo. E Jesus ainda reafirma, porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Então, o Messias prometido, ele é Senhor até do sábado. Como que a chamá-los de criancinhas, né? Oh, meu Deus, que criancinhas. Está diante deles o Senhor até do sábado e eles estão criticando, estão julgando, né? E ali, Jesus partiu e chegou à sinagoga deles. E lá na sinagoga, ele fala assim, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo, continuou lá na sinagoga, olha só, é lícito curar nos sábados? Aí já eram outros, né? Não eram aqueles que ele já deixou para trás, mas eram os fariseus também. É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e levantará? Pois, porquanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer o bem nos sábados. Jesus afirma.
Porque, veja bem, para eles, se num sábado uma ovelha caísse ali, eles iriam lá salvar a ovelha, por quê? Porque senão seria prejuízo para eles. Então, o que é a conveniência? O que é conveniente para mim, está tudo bem. Mas se é para o próximo, não, aí não pode. Curar não pode. Olha só que conceito equivocado, não é mesmo? Como que eu posso salvar uma ovelha e não salvar uma vida, um homem que é muito mais importante para Deus do que uma ovelha? Que conceito mais equivocado, não é mesmo? Falta ali o quê? Aquilo que Kardec veio trazer para nós. Fé raciocinada. Faltou ali uma fé raciocinada. Como posso eu salvar uma ovelha e deixar de salvar uma vida, curar um homem que é mais importante para Deus? Não é mesmo? Então, ele segue falando assim. Então, disse aquele homem, estenda a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Então, Jesus curou na frente deles. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Eles ficaram tão enfurecidos com Jesus que fizeram um conselho ali e a programação era tirar a vida do Cristo. E Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam grandes multidões. E ele curou a todos. Jesus já sabia do plano deles, se retirou, um monte de pessoas o acompanharam e todos foram curados. Todos foram curados. Ali ele dando exemplo do que ele falou lá atrás. Misericórdia para com o próximo. Por que ele ia deixar de curar aquele tanto de pessoas que o seguiram, tão sedentos daquela cura, que ele estava ali ofertando com tanto amor para todo mundo, ensinando a nós o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, dando exemplo vivo do que é a misericórdia divina, né? E Jesus se retirou dali, naquele momento, foi por medo? Será que ele saiu porque estava com medo? Não, porque ainda não era chegado o momento. E não era, o momento também não era para ser daquela forma que eles estavam planejando. Jesus se retira e sai ainda curando, né? E comentava-lhes rigorosamente que o não descobrir. Assim, ele curava e recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem chamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua, não clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego, mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão... Eu acho isso aqui maravilhoso, gente. Vamos prestar bem atenção nessa parte aqui. Expulsa os demônios não por Beelzebu, príncipe dos demônios. Quer dizer que Jesus estava expulsando ali em nome de Beelzebu, né? Que para eles era o chefe dos demônios, né? Aí Jesus, de uma forma linda, brilhante, de um ser da elevação, somente um ser da elevação dele para ter uma resposta dessa. Olha o que Jesus responde. Jesus, porém, reconhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá.
E se Satanás expulsa a Satanás, quer dizer, o próprio Satanás estava expulsando o Satanás daquele endemoniado, né? Então, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo... só um minutinho, gente. Expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, quem estava ali expulsando é o Filho de Deus. Porque Satanás não tem como expulsar o próprio Satanás, porque ele estaria sendo o quê? Fazendo uma divisão, não é mesmo? Não faz sentido. Não fez sentido nenhum o que eles estavam ali blasfemando, né, contra ele. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, só que anda então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta espalha. Porquanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar do homem, se alguém falar contra o Espírito Santo, que seria Deus, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Vocês estão falando que está cheio no seu coração. Vocês ainda estão longe de possuir a elevação que eu vim exemplificar e mostrar qual é o caminho para chegar até ela. Que vocês ainda estão distantes, pois possuem no coração ainda a maldade, o ódio, a raiva, o rancor, né? Então, foi essa mensagem que o Cristo foi dizer para ele. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Aquele que possui o amor no coração, ele não faria um julgamento daquele que eles fizeram com uma pessoa fazendo o bem, com uma pessoa curando. Então, o que eles tiraram do coração é o que eles possuíam, era a maldade, para falar aquilo que eles estavam falando de Jesus, né? Então, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, ou seja, um dia vocês vão prestar conta disso, porque é da lei, né? Então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim será o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nós vamos encerrar aqui. Essa passagem que quando Jesus fala que ele vai estar 3 dias e 3 noites no coração da terra, eu acredito que tenha sido aquele... Isso aqui é o meu entendimento, posso estar errada. Aqueles 3 dias que ele passou lá nas profundezas, depois que ele desencarnou, porque ele não desceu e ficou 3 dias. Esses 3 dias, o que Jesus foi fazer? Novamente nos mostrar a misericórdia. Foi quando ele foi ter com Judas. E Judas não o reconheceu. Veja bem, gente, Jesus não foi resgatar a Judas. Jesus foi consolar a Judas. E fazer que Judas entendesse que ele o amava ainda assim, com o que ele tinha feito. Que Jesus o amava profundamente. E ele, pela sua loucura, não reconheceu a Cristo. Então, essa fala do Cristo aqui é isso. Ele anunciando que ele ia passar ainda 3 dias nas profundezas a nos ensinar
a nos dar mais uma demonstração da sua misericórdia. Porque ele teve misericórdia de Judas. No momento em que ele encontra com Maria de Magdala, que ela vai abraçar ele, e que ele fala, não me encoste, que eu estou impuro. E ela pergunta, Senhor, mas onde estiveres? Eu estava lá nas profundezas. Senhor, mas como que o Senhor vai num lugar desse? Qual foi a resposta do Cristo? Está lá no livro Boa Nova. Jesus responde assim, Maria, um amigo não abandona o outro. Essa é a misericórdia de Deus. É sermos amigos, é não abandonar, é ter misericórdia de quem anda conosco. Um amigo não abandona o outro. E Jesus, sendo o nosso mestre e amigo, não nos abandona nunca. Está sempre do nosso lado, nessa caminhada. E é com esse pensamento que eu vou convidar a todos a fechar os olhos. E vamos agradecer a Jesus por esse momento. Oh, Jesus querido, quantos ensinamentos lindos o Senhor nos deixou. Quantas palavras de incentivo o Senhor nos deu. E quantos exemplos o Senhor nos deu para que nós coloquemos em prática para a nossa melhora íntima, para a nossa própria reforma íntima. O Senhor nos apontou, nos mostrou o caminho. Cabe a cada um, Jesus, praticar, para alcançarmos, Senhor, esta evolução. E Jesus, quanto amor o Senhor demonstrou por nós e tem demonstrado até hoje. Quanto amor, Jesus. E nós somos eternamente gratos por todo esse amor. Obrigada, Jesus, por esta energia tão maravilhosa que o Senhor está emanando agora para cada um aqui presente. Muito obrigada, Jesus querido. E Divino Mestre, estenda esta mesma energia lá dentro dos nossos lares, com os nossos companheiros de caminhada, com as pessoas que estão passando na rua nesse momento, lá fora. Nos lares, Jesus, que a dor está neste momento, que a dor está ali presente. Emana estes raios amorosos que o Senhor está nos oferecendo a cada lar no nosso planeta Terra, em todas as vidas que aqui habitam. Muito obrigada, Mestre. Que a tua luz permaneça conosco durante toda a semana, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Um bom domingo a todos.